A gente está hoje aqui com o Guilherme. Eu e a Ana Júlia somos alunas de Relações Internacionais. Eu sou do 8º termo. Eu sou do quarto. E esse é um trabalho para a matéria da professora doutora Esther, que tem o nome de Crise na Democracia. A gente vai conversar um pouco com o Guilherme, que é um militante aí, ele vai comentar para a gente quais são as causas que ele luta, um pouquinho da história dele. Enfim, trazer também toda essa tratativa para dentro do conceito de democracia, enfim, principalmente na atualidade brasileira. Então, não sei se a Ana Júlia quer falar mais alguma coisa, se apresentar um pouco mais a fundo. Então, a gente já pode começar. Guilherme, conta pra gente um pouco quem é você, o que você faz, como que começou a sua história dentro do ativismo, né, da militância. E, enfim, como é que você consegue trazer um pouco todas essas causas para dentro da democracia? Bom, eu acho muito difícil começar a falar em que momento foi isso que eu comecei a militar, porque venho de uma família militante já há muito tempo, né? Então, avós, tios, a família é muito engajada. Então, né, durante as jornadas de junho eu estava lá, mas eu costumo falar que o momento principal foi durante o ensino médio, quando eu estava tipo, no finalzinho do ensino médio, no meu segundo ano, que eu comecei a, de fato, militar, de me organizar em um movimento e criar grêmio e falar, não, vamos mudar tudo aqui na escola, que tá uma zona. Então, eu parto desse momento, então, de quando eu era secundarista na escola, que aí eu já era organizado em partido há um pouco tempo antes disso, então, desde muito cedo eu já ia, assim, congresso do PT com minha mãe, era uma coisa assim. Mas aí foi uma coisa mais ok, acho que chegou o momento de eu começar a militar, de eu começar a ler e entender de fato o que é a política e como vou me envolver nisso. Então eu comecei lutando por educação, né? Foi uma parte muito mais da educação mesmo, do movimento estudantil. Me tornei junto com a Luna Zaratini, que foi que foi candidata à vereança no ano passado, 2020, ano retrasado, nós já estamos em 2022. Foi pré-candidata à vereança. Hoje nós coordenamos juntos os cursinhos populares Elza Soares, que são cursinhos populares em regiões periféricas daqui de São Paulo. Então nós temos duas unidades, uma que fica na Vila Prel e a outra que fica na Vila Sônia, né? Então tentando democratizar ao máximo a educação para as pessoas. E aí, depois disso, tomei conhecimento da causa palestina, fui militar pela causa palestina, mas eu acho que, além de tudo, a minha luta principal, primordial, é uma luta por justiça social para além da democracia burguesa. Né? Eu sou marxista, então nós enxergamos para além dessa democracia que está colocada, que é uma democracia muito falsa, ao meu ver, né? Porque uma pessoa votar de 4 em 4 anos em quem vai estar lá à frente não é uma democracia. Nós não temos voz. Nós votamos em alguém que, no final das contas, vai representar muito mais do status quo. Né? E aí isso parte de Lula, de Alckmin, de quem quer que seja. Né? Porque dentro da democracia burguesa é muito limitado o espaço para que possamos fazer alguma alteração de fato. Então, acho que eu parto um pouco desse lugar, dessa militância um pouco perdida, de ir muito mais por influência familiar e depois me perceber como um militante ativo e que hoje está envolvido em outras causas. E quais as formas de autoritarismo você tem enfrentado, Gui? Bom, eu acho que pensando no governo Bolsonaro, estar vivo já é um grande enfrentar desse autoritarismo, né? Então, um presidente que nega vacina, um presidente que por diversas vezes já falou que queria que 30 mil brasileiros morressem durante a ditadura, né? Então, assim, são diversos ataques à democracia que, de uma forma indireta, mas que ao mesmo tempo traz esse medo para a população, né? Então, acho que hoje, se nós tivermos que definir, nós vivemos uma pseudo-democracia, porque é isso, a todo momento nós temos medo do presidente dar um golpe. Né? Então, o que foi o 7 de setembro? Né? O 7 de setembro foi uma base super extremada, agitada pelo presidente, mandando áudio em grupo no WhatsApp, falando para as pessoas que tinha que invadir o STF. Né? Então, nós vivemos amedrontados disso. Né? Porque a história do Brasil, a parte democrática é um sopro.
Né? Se for parar para pensar, de fato, que foi a democracia no Brasil, nós quase não tivemos democracia. Né? Estado Novo, ditadura, hoje nós podemos, o quê? 20 anos, né? Pouca coisa. Então, nós não temos nada muito consolidado nesse espaço democrático. Eu acho que isso acarreta muita coisa, tipo, traz um medo muito maior para a gente hoje, principalmente quem está, né, à frente, para quem está militando, para quem é engajado, né? Porque é isso. Durante o período Lula, a conjuntura era outra, né? Mas ainda assim nós tínhamos esse medo, né? Então, em 2002, quando o Lula ganhou, eu lembro que tinha uma coisa que se falavam. Ninguém sabia se iam deixar ele assumir. Ninguém tinha esse medo de será que os militares vão deixar um homem operário assumir? Não sabia. Por quê? Porque a democracia brasileira é esse sopro. Então eu acho que hoje, né, enfrentando o governo Bolsonaro, que nós avisamos e nós mobilizamos e teve campanha, ele não, e teve... O Bolsonaro ele não surgiu durante o 2018. Né? Ele é um fenômeno muito anterior, que eu acho que nós erramos muito em ignorar isso. Né? Porque ele sempre foi essa pessoa. Ele sempre esteve elogiando ditadores, né? Então, para um cara falar que a ditadura do Pinochet no Chile não foi algo extremado, não foi algo horrível, eu não sei o que essa pessoa é capaz. Então, acho que hoje, né, o fato de você estar vivo em meio a uma pandemia, né, em meio a uma negação da vacina, né, porque ele negou comprar, hoje ele nega distribuir, hoje ele todo momento faz um discurso contrário à vacina, né? Então acho que hoje só de você estar vivo você já está resistindo a uma crise, né, na democracia, e aí essa democracia brasileira, que é uma democracia muito falha, né, como toda democracia burguesa, mas que é um ato de já enfrentar, né? Então o governo Bolsonaro, né, ele é sim fascista, né? Quer dizer, o Bolsonaro é fascista, talvez o governo dele não tenha essa configuração tão fascista. E aí podemos discutir se é proto-fascista, se ele é fascista de fato, se é proto e mas ele é fascista. O mais importante é o Bolsonaro ele tem ideias fascistas e que isso é assustador para qualquer pessoa, né? Porque é isso, ele conseguiu de alguma forma normalizar o fascismo dele. Então, para pra gente, é normal ver ele falando mais uma dessas coisas na TV. Tipo, eu cheguei no momento que ele fala, ai, tem que fechar o STF, tem que prender todo mundo que for de esquerda. E eu falo, é mais um discurso normal do Bolsonaro. Porque toda vez que ele abre a boca, é isso. Toda vez que o Bolsonaro fala alguma coisa, ele acaba com 30 direitos humanos. É assim, é algo assustador. Então eu acho que nesse atual momento, né, essa é a principal forma de autoritarismo que nós enfrentamos. Né? Claro que tá ruim, mas tá melhor do que já estivemos, né? Se nós formos pensar na ditadura, né, no golpe militar, foi um período muito mais assustador para quem está na esquerda ou para quem, mesmo não sendo de esquerda, se opunha de alguma forma ao regime, né? Mas tá bom e tá ruim ao mesmo tempo, né? Porque nós temos esse presidente que queria a ditadura, né? E queria muito mais violento. Não é que ele queria só o sistema, ele queria de uma forma mais violenta. Ele queria que fossem assassinados 30 mil pessoas de uma ditadura que meu avô foi preso, que foi torturado, sabe? Então, é esse momento que nós estamos enfrentando, que nós estamos enfrentando muito mesmo antes de 2018 do governo Bolsonaro. Gui, eu concordo muito com algumas coisas que você trouxe, praticamente tudo, sim. A gente tem um viés bem parecido. Eu acho que a gente esqueceu de perguntar só um pouquinho, até para entender melhor, que curso você faz, em que faculdade, e se lá na faculdade que você está, não sei se você está, né, que você não respondeu ainda, se você está dentro de algum grupo estudantil, se você já esteve presente, porque, assim, a terceira pergunta, né, fala bastante sobre quais são as formas de que você acredita, né, em lutar contra o autoritarismo. E eu acho que uma forma bem bacana, principalmente voltada assim para educação, uma coisa que está mais próxima da gente, tá por dentro de como funciona a faculdade, enfim, assim, trazendo mais para mim, para Ana Júlia,
tá por dentro de como funciona, tá por dentro, eu já fui de centro acadêmico, e mesmo que na época e também atualmente não tem um viés político muito puxado, eu sempre tentei também trazer mais para esse lado mais politizado, para a gente também estar bastante em linha com o que acontece no Brasil, porque não existe fingir, né, ou apagar os olhos para o que acontece. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, se, enfim, você começou sendo secundarista, eu também, eu ocupei também, foi um momento bem marcante, assim, para definir principalmente a área que eu queria seguir. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, e principalmente na área da educação, como é que você acha que a gente pode, ou que, enfim, tentar de uma forma um pouco mais realista mesmo, lutar contra esse autoritarismo, principalmente pensando em todo esse tipo de educação, mudança do ensino, assim, do ensino médio, né, que agora a gente está com uma mudança bem diferente depois da aprovação da PEC 241, que a gente teve em 2016, pelo Temer e, enfim, continuou aí com o governo Bolsonaro, e também toda essa descredibilidade das faculdades públicas também. Bom, eu estive na faculdade, hoje não estou mais, estou pré-vestibular novamente, porque entrei no curso, não gostei do curso, saí, estou indo para o direito atualmente. Mas, enfim, eu colaboro indiretamente com alguns centros acadêmicos, que é o DCE Livre da USP, né, porque eu tô, o movimento estudantil que eu sou organizado hoje, que é o Coletivo Disparada, nós estamos à frente do DCE da USP e também do Centro Acadêmico de Direito da PUC. Né? Então são duas instituições grandes, duas instituições de nome, e que foram muito atacadas durante o período da ditadura. Né? A PUC teve a invasão, que inclusive Zé Dirceu esteve lá dentro, que resistiu na invasão, e a USP também tivemos diversos alunos, Vladimir Herzog, Florestan Fernandes, que foram torturados, que foram presos, que tiveram que pedir exílio. Então, nesse ponto, a educação, estou nesse lugar de educação, de estar dentro e ao mesmo tempo estar ali. Mas eu acho que tem um ponto muito interessante que você traz de como lutar contra o autoritarismo dentro da educação. Porque eu sou freiriano, né? Eu sigo um pensamento de Paulo Freire, de uma educação emancipadora, para além desses limites que são impostos. Então eu acho que a educação tem que ser esse lugar de um pensamento crítico, né? E que não foi, nunca foi. A direita fala que a educação no Brasil falhou por conta de Paulo Freire, mas a educação no Brasil nunca foi freiriana, nunca. Sabe? Nunca foi aplicado aquele método. Nós vivemos ainda num sistema onde você aprende dessa forma, e aí se você não se encaixa em aprender dessa forma, o problema é seu. Você vai ser excluído na escola, você vai ser marginalizado de alguma forma, suas notas vão ser baixas. Então, o sistema educacional, ele não respeita o limite do aluno, e quando você não tem a liberdade para poder ser respeitado dentro da escola, é muito difícil que você consiga entender o que é ser respeitado para fora. Né? Então, que você consiga entender, você consiga desenvolver um pensamento crítico para o que está acontecendo para fora da escola. Né? Porque, como diria Foucault, Perdão, não foi Foucault que disse isso, eu menti. Porque quem disse isso foi um marxista, que agora eu não lembro o nome, que ele fala que a escola é o lugar, é o primeiro lugar onde você é moldado, né, onde você é aprisionado. Né? Então, o Foucault depois vai concordar com isso em Vigiar e Punir, né, que ele vai falar de como as pessoas são vigiadas e punidas para ser moldadas conforme a sociedade quer. Mas eu acho que, né, e é esse ponto, para onde vai a educação do Brasil, né, como mudar isso para um sentido de libertação? Não sei. Assim, é uma resposta, é aquela pergunta que vale $1 milhão. Porque não sei, não faço a menor ideia. Temos professores que resistem hoje dentro da escola, porém com essa nova cartilha, com essa nova aprovação do ensino médio, como desenvolve o pensamento crítico? Estava dando uma olhada, aí eu estudei junto com a Ana Júlia, nós fizemos ETEC em períodos separados, mas na mesma ETEC, e não tem mais matérias humanas. Sim, não tem. O novo ensino médio, ele é para pessoas que saiam, né? E é a educação bancária que Paulo Freire tanto criticou.
Então as pessoas vão para a escola, elas vão estudar aquilo que é bom para o mercado, aquilo que vai dar dinheiro para o mercado, e elas não vão ter um desenvolvimento crítico. O que é ótimo para o Estado, que é ótimo para essa força que vai controlar as vidas, né? Porque, gente, uma coisa que eu acho muito engraçada desses liberais que falam essas coisas de educação, que a educação falhou porque era freiriana, é que eles falam o Estado tem que prover o básico do básico. Mas o Estado já provém o mínimo. É apenas o mínimo. Né? E é o mínimo voltado para a burguesia. Porque a educação, conforme ela está hoje, não é para a pessoa adquirir conhecimento para viver o conhecimento e para poder se engrandecer enquanto pessoa. É para o mercado. É para alguém que depois ela vai ser explorada e aí vão tirar a mais-valia do trabalho dela. Então, não existe isso de um Estado mínimo. O Estado já é mínimo. As coisas que o Estado provém já é mínima, já são mínimas, né? Então, educação já é mínima. No Brasil, a educação nunca foi freiriana. Nunca foi freiriana. E está longe de ser. Sim, é muito triste para mim pensar que está longe de ser, porque eu acho que, né, pelo menos na minha análise, é algo que deveria já ter sido aplicado. Quantos países já não aplicam o método freiriano? Né? E aí você vê uma pessoa na internet que não foi além das leituras do Paulo Freire, então deve ter lido Pedagogia do Oprimido, e aí leu com aquela má vontade, não entendeu, não foi atrás de quem era, de como escreveu, do que foi, e fala que o método de Freire é um método para ideologizar as crianças, como se alguma coisa não fosse, como se existisse algo sem ideologia no Estado, como se na sociedade tudo tem ideologia, né? Então, quando eu falo que eu quero uma educação para formar as pessoas para o mercado, meu discurso está carregado de ideologia. Da mesma forma, quando eu falo que eu quero uma educação para emancipar as pessoas, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu não enxergo muito saída para a educação nesse momento, né? Eu acho que principalmente nesse momento, principalmente da forma como se moldou os caminhos dessa democracia brasileira, e eu acho que vai ser difícil também para a gente reverter isso, né? Porque para reverter o quadro da educação, nós temos que reverter teto de gastos, e aí tem que revogar, e aí tem que. Enfim, não é um caminho fácil. Gui, apesar de você não ver muita solução na educação, eu queria saber um pouco de como você acha que a gente pode ter uma construção da democracia através da educação. Em um mundo ideal que a educação fosse mais efetiva do que é hoje em dia. Tem um livro que eu acho que eu tô com ele aqui, que chama Para Além do Capital, do Mesaros. Que, enfim, é um livro muito bom, todos deveriam ler. E que ele fala, em determinado momento, que ele vai abordar o Fidel falando em Cuba que a educação não ia não ia ser transformadora naquele momento, né? Então que para depois seria. E aí eu acho que tem que ser dessa forma. Então nós temos que de alguma forma conseguir trazer para as pessoas que estão na escola, porque não vai ser a instituição escola que vai ser moldada. Não vai ser de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. Então acho que nós temos que nós, né, eu estou falando em nome de coletivos de esquerda, de partidos, de seja lá movimentos sociais, de nos inserir com os alunos, né, porque eu acho que a melhor forma de atingir a escola é atingindo os alunos, para que eles lutem por mudança, né? Então para que a educação seja emancipadora, porque os alunos em algum momento, de alguma forma, para além da escola se emanciparam, para depois conseguir mudar a escola, né? Porque enquanto for essa questão de a direção e o Estado estar dentro, gente, o que é uma escola que tem uma polícia na hora do intervalo, né? Você está cerceando os alunos de todas as formas possíveis e imagináveis, sabe? A escola onde era para ser um lugar que era para desenvolver o pensamento crítico, né? Um lugar para você entender da sua liberdade, de como você gera esse entendimento para além de você, né? Porque é isso, os alunos estão ali para se sociabilizarem além de tudo, né? Então, eu acho que é dessa forma. Eu acho que nós temos que ter esse contato com jovens. Então,
grêmios nas escolas, centro acadêmico na faculdade, indo até as escolas, sabe? Para poder ter essa conversa, porque hoje um problema que eu acho muito grande é a academia parece um lugar muito distante das escolas, principalmente escola pública, né? Então, parecem que são dois lugares, assim, completamente diferentes. E aí você vê que na faculdade pública, né, principalmente, mas na área de humanidades tem muito pensamento crítico, mas é um pensamento crítico para eles. Então, acho que a partir do momento que nós conseguimos levar esse pensamento crítico para as instituições de ensino básico, de ensino médio, de ensino secundário, nós conseguiremos fazer uma mudança muito maior na educação, né? Porque hoje uma educação que é para você decorar e aí você responde a prova e aí você é aprovado se você tiver o mínimo, não é uma educação que vai mudar alguma coisa no futuro, né? Porque muitas pessoas falam que a geração os jovens são a geração que vão salvar a humanidade. Não serão. Enquanto for dessa forma, não serão os jovens que vão salvar a humanidade, né? Então eu acho que tem que ter essa mudança de onde atingir, né? Porque não é só no espaço institucional, não é só lá no Congresso, onde são pessoas que são da classe dominante, muitas vezes, né? São pessoas que vêm de famílias de políticos já, e aí tem aquele interesse muito grande. Não, são os alunos que vão da escola, né? Tem o movimento estudantil, né? Quando eu ia para os atos, eu lembro que tinha uma musiquinha que era pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não aguenta com formigueiro não mexe com a formiga. É uma coisa assim, quem não aguenta com a formiga não atiça o formigueiro. Isso. Pronto, é esse. E é isso, sabe? Você tem que ir pro formigueiro para poder fazer a mudança. Então eu acho que esse é o ponto principal da educação, né? De como mudar vindo dos alunos. De aluno para aluno. Gui, muito legal e tá bastante, sua fala bastante alinhada mesmo com suas ações que você comentou pra gente, né, sobre a sua presença em 2 cursinhos pré-vestibulares. Aqui na Unifesp a gente também tem, eu não participo, infelizmente, eu tentei, mas eu não consegui no processo seletivo. Mas, enfim, a ideia mesmo é bem ligada a isso, de, enfim, tentar passar para esses alunos que não têm essa que infelizmente não conseguem, né, estar dentro desses âmbitos, né, socioeconômicos mais altos, com outros alunos fazendo um pré-vestibular super voltado, assim, para essa prova mesmo, que eu também não concordo, não acho que seja legal, enfim, a forma de adentrar nas universidades. E, enfim, eu queria saber também, assim, mais para fechar mesmo, como que tem sido, né, tá dentro desses cursinhos pré-vestibulares atualmente, assim, o que, que você tem sentido, se vocês têm algum tipo de apoio, se, enfim, é, quanto tempo você tá, também acho que seria legal, se teve alguma diferença nessa transição de governo, do governo Dilma Temer para o Bolsonaro, no comportamento das pessoas, na forma de vocês darem a didática, assim, se vocês desanimaram, como que foi todo esse processo? Claro, se você fez parte, né, no momento, mas se não, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que vocês estão levando, principalmente no momento da pandemia, né? Porque a gente está falando de democracia brasileira, mas a gente também traz, né, o papel de como que o nosso líder, né, do nosso estado lidou com essa forma, né, da pandemia, esses 2 últimos anos, enfim, que a gente sabe que os planos e as ações dele foram totalmente controversas do que deveria ter feito. E como é que vocês, né, enfim, eu acho que precisou de medidas para se aproximar ainda mais da educação, para assim fomentar e deixar claro que a democracia brasileira ela precisa estar presente e ela precisa ser efetivada, né, assim. Ele, na verdade, ele não lidou com a pandemia, né? É. Sendo bem sincero, ele não lidou com a pandemia. Bom, o cursinho Osas Soares ele foi criado em 2018, né? Então nós estávamos naquele ano de eleição, era uma maluquice. E então nós não estivemos antes, né, durante o governo Dilma, durante o governo Temer, tanto eu, pelo menos, não estava tão envolvido nesse processo. Porém, durante a pandemia, foi um momento que
foi assim, assustador, porque nós tínhamos alunos que eram super engajados, né? Porque os alunos que nós atendemos são principalmente alunos de periferia. E que, então, enquanto estava presencial, era mil maravilha, todas as aulas estavam presentes, eram super engajados, interagiam nas aulas. Durante a pandemia, não teve isso. Não teve, porque aí passou para ser uma coisa super computadorizada, e aí nós montamos uma mentoria que não funcionava muito bem, porque tinha aluno que essa semana tinha internet, e aí na semana seguinte não tinha internet. Tiveram casos de alunos que tiveram que parar de frequentar as aulas, que mandavam mensagem. Queria muito frequentar a aula, mas meu irmão tá vendo aula no computador que eu tinha que usar, sabe? E aí a aula do irmão era ao vivo e ele não podia perder. Então, e fora os casos de fome, né? Então, durante a pandemia, junto do Cursinho Rosa Soares, nós tivemos um projeto, e aí eu falo em nome do Disparada, que é o coletivo que eu participo, que foi o Rede de Solidariedade para Mudar São Paulo, né? Que aí nós tivemos, foi assim, um projeto lindo, nós tivemos apoio de diversos famosos, do Gregório do Duvier, da Maria Homem, de diversas pessoas, assim, de famosos, Fábio Porchat, e aí nós fazíamos live, tentávamos de alguma forma arrecadar, e nessa nós doamos mais de 4 toneladas de comida para os alunos do cursinho e para fora dos alunos do cursinho também. Então nós íamos para Perus, nós íamos para as periferias da Zona Sul, para poder tentar de alguma forma dar esse apoio. Então, no cursinho, né, de fato, a pandemia foi o que mais afetou, porque os alunos, assim, os alunos eram muito insinceros em muitos momentos. Então, tem que ler a obra obrigatória da FUVEST. Se eu tô na pandemia, tô em casa sem fazer nada, é muito mais interessante ver um vídeo no YouTube do que ler, entendeu? É muito mais interessante ver um vídeo de qualquer outra coisa no YouTube do que ler Graciliano Ramos, que é, assim, eu adoro Graciliano Ramos, é o livro favorito dele, mas é chato, sim, é chato. Então, nós tivemos esse grande problema de falta de acessibilidade, né? Então as pessoas não tinham como acessar, né? E até hoje tem muitos alunos que nós perdemos nesse processo, que assim, que nós tentamos contato com a mãe falou, o celular quebrou, ainda não tive dinheiro para arrumar. Então, porque a pandemia permanece, né? Parece que não, mas ainda nós não temos condições de voltar. E é isso, e apoio nós não tivemos nenhum apoio. Né? Então, assim, o cursinho, ele é popular, ele é construído pela população mesmo. Então, assim, nós conseguimos um espaço numa escola pública para dar as aulas no sábado, né? Então, nós conversamos com a diretora da escola e com a coordenadora, e eles permitiram que nós tivéssemos uma sala para poder fazer a utilização, né? Então, nós utilizamos essa sala como nosso espaço, o material é todo doado. Então, agora mesmo nós tivemos campanha de arrecadação de livros para doar, de cursinho, né, livros de cursinho, para doar para os alunos que estavam nessa fase final agora de FUVEST, ENEM. Então, isso no ano passado. Então, não é o apoio nós por nós mesmo, e então fica perdido nesse lugar de nós tentarmos, uma vez nós tentamos a aprovação, porque a USP tem um edital que ela colabora com cursinhos populares. Não conseguimos, e aí no ano passado nós tentamos novamente, conseguimos, mas assim, para ir além nós precisaríamos de mais, que nós não temos. Então, por enquanto, nós temos essas 2 unidades, nós levamos com muito afinco e muita luta também, muita garra, para poder manter os alunos, para poder engajar os alunos, para poder construir e é isso, e criar uma educação emancipadora que todos possam ter acesso. Tá ótimo, e a gente agradece muito pela sua participação. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais da sua luta, todo o seu trabalho pela educação. E vai contribuir bastante com a matéria de crise na democracia, com certeza. Muito obrigada pelo seu tempo e pela toda essa aula que você deu para a gente. Imagina, prazer foi Muito meu. obrigada, Guilherme, por participar, por estar disponível aí. Um horário meio complicado, mas foi muito gratificante estar aqui com você, ouvir um pouquinho da sua história, que com certeza não é pequena, né? E com 30 minutos não dá para mensurar toda a sua trajetória aí. Mas muito obrigada mesmo. Eu acho que a educação vai ser, não sei se vai ser um ponto muito trabalhado dentro dessa matéria, mas eu acho que tem um papel fundamental. Então é muito legal
que as pessoas Sim. tragam causas, enfim, inúmeras causas diferentes para a gente poder conversar e a professora poder utilizar nas próximas aulas. Muito obrigada mesmo. Imagina, obrigado a vocês pelo convite.